ontem à noite. Tucker Carlson, que alguns não gostam por causa de sua postura em relação ao Putin, e outros por causa de seus programas relacionados a Israel, mas que reúne centenas de milhares nos Estados Unidos da América e milhões no mundo. Tucker tem conexões com todos os órgãos e ministérios nos Estados Unidos. E milhares de pessoas, literalmente milhares de pessoas, enviam para ele informações, observações, todo tipo de surpresa. Ele tem uma equipe que organiza tudo isso. Então, ontem, ele publicou a seguinte mensagem do FBI. Na verdade, isso já foi anteontem. Ou seja, anteontem, o FBI nos disse que, então, Thomas Crooks, esse, lembro, é o homem que tentou cometer um assassinato e atirou do telhado e acertou a orelha do presidente Trump, então que Thomas Crooks não tinha presença na internet. O FBI está nos enganando, eu tenho cópias dos comentários dele. A questão é, por que estão mentindo para nós? E então, ele escreveu, amanhã eu conto tudo, ou amanhã eu explico tudo. E amanhã, que agora já é ontem, do meu ponto de vista, hoje. Então é isso. E em sua própria... No estilo, aliás, típico de muitos blogueiros, não é que ele minta, mas ele omite, sim. Estamos falando do FBI, principalmente antes do Trump, não do FBI de Trump, o de Trump também, depois eu explico do que ele os acusa, mas principalmente, digamos assim, o FBI de Trump já não falava que não há presença. Então Crooks, ou seja, Thomas Crooks não tem presença na internet. Isso é, por assim dizer, uma questão da administração anterior. Desculpe, mas disseram que o autor do atentado contra o presidente não tem nada na internet. Absolutamente nada. Por quê? Por assim dizer, foi o que eles disseram. Isso é outra questão. E Tucker cria a sensação de que é o FBI. Kasha Patela e Dana Banjana estão escondendo algo por algum motivo. Tipo, bem, vamos ver o que acontece a seguir. E com eles também não está tudo claro, e no final vou analisar isso e tentar explicar o que não está claro com eles, certo? Então, como prometido, Tucker publicou suas considerações. Antes disso, vou colocar mesmo assim o Benny Johnson, para que a gente possa mais uma vez repetir de forma muito clara e precisa tudo o que sabíamos até então, ou seja, antes do Tucker. Tudo o que sabíamos sobre essa tentativa de atentado, sobre esse jovem, sobre o tiroteio dele, por assim dizer, e sobre tudo o que aconteceu naquele dia no Arizona, em Butler. Então deixe-me contar rapidamente como chegamos ao ponto de Tucker Carlson fazer essa reportagem. Porque Tucker tem acesso a todos os comentários de Matthew Thomas Crooks e a alguns metadados do seu Google Drive. Então, todos os comentários dele em várias plataformas de redes sociais realmente dão uma ideia de quem era Thomas Crooks e de algo muito sombrio. O que aconteceu com ele? Depois o que Tucker faz é basicamente expor os investigadores federais do FBI por esconderem tanto disso. Porque o FBI agora está sentado em uma montanha de dados de outras contas que foram criptografadas ou apagadas, como o Snapchat de Thomas Crooks. Como se não houvesse nada lá, nada disponível. Houve uma limpeza absoluta, o que é extremamente estranho tanto do ponto de vista digital quanto físico. Vamos não nos adiantar, vamos começar de onde estávamos antes desse relatório aparecer, para então passar às novas revelações, acusações e questões de Tucker. Então, onde estávamos até esse momento? E temos algumas imagens do nosso documentário de lá. Talvez você possa simplesmente, só mostrar isso, só faça como um trecho separado onde estávamos até esse momento. E em parte graças a vocês do chat, nós amamos vocês. Agradecemos a vocês por nos darem força e oportunidade de realizar investigações como esta. Uma semana depois que o presidente Trump levou um tiro na cabeça e após a morte de Cory Comparatori e o tiroteio em outros membros do movimento MAGA, subimos no telhado em Butler e fizemos nossa própria investigação. Levamos nossas câmeras para Butler e vimos algo absolutamente e completamente assustador. Nós não vimos nada, entende? Estivemos lá durante uma semana depois disso e não vimos nada. Eu estava de pé.
Você ainda podia ver manchas de sangue por todo o telhado dos restos do cérebro de Thomas Crooks. Nós fomos até lá, é claro, com os fuzileiros navais e veteranos de guerra que estiveram nos campos de batalha. Corey Mills e Ellie Crane, 2 membros do Congresso, e nós conduzimos uma investigação completa, tudo desapareceu. Agora eu conheço os locais dos assassinatos. Por que eu os conheço? Porque eu morei em Washington, Distrito de Colômbia, a capital dos assassinatos da América durante o pior surto de homicídios da história de Washington. Eu literalmente testemunhei um assassinato. Eu os ouvi. Eles estão na minha câmera, no ringue da minha rua, e eu vi a reação da polícia a eles. O que a polícia fez nesses assassinatos iguais aos de bandidos? Viciados, drogados, bandidos, atiravam uns nos outros. O que a polícia fazia era bloquear os quarteirões por vários dias, às vezes dias. Para um viciado comum, um drogado comum, veja, qualquer coisa. Toda vida humana é valiosa, algo essencial para os cristãos, pois todos fomos criados à imagem de Deus. Não digo que a vida de alguém vale mais, falo do ponto de vista das autoridades policiais. Obviamente, um tiro na cabeça do presidente merece um bloqueio absoluto e total. Você... Entende o que ele está dizendo? Quando matam alguém na rua, tipo um traficante, né, eles fecham a rua por um dia, às vezes por vários dias. A rua não um lugar escondido, mas sim onde não atrapalha ninguém. Tudo bem. E quando cheguei lá, uma semana depois, Donald Trump, uma semana depois de levar um tiro na cabeça, nada. Todo o local foi limpo e raspado. O telhado foi raspado, lavado, limpo, tudo, absolutamente tudo. Ou seja, nenhum vestígio. A pergunta é, por quê? Foi tão estranho observar isso. E nós contamos tudo em detalhes no nosso documentário, que ainda é relevante até hoje. E eu tenho tanto orgulho dele, sobre tudo o que estava disponível naquele momento. E mostramos as características extremas do que levou ao fato de o presidente Trump ser baleado. E aqui está algo que foi desconcertante para nós e para os atiradores de elite que estavam lá trabalhando conosco, porque chegamos lá com atiradores de elite treinados. É que o protocolo de segurança para esse evento foi deliberadamente sabotado para garantir que se algo ruim acontecesse, isso realmente acontecesse. E isso não poderia. Nós nos concentramos na torre de vigia. Aqui você pode ver a torre de água que fornece a vigilância. Todos sabem disso. Esse era o princípio de conduzir a guerra e estabelecer domínio em uma zona protegida, seja no campo de batalha ou em um protocolo de segurança. Que você precisa de um lugar para observar o que está acontecendo, para ver todas as ameaças disponíveis. Não só não havia ninguém na torre de água. Assim como você poderia facilmente perceber Thomas Crooks, você poderia tirar Thomas Crooks dali alguns minutos antes mesmo dele ver Donald Trump. Não só não havia ninguém, aliás, essas são nossas imagens do drone. Não só não havia ninguém lá em cima, mas também não havia nenhuma cobertura de drones. O serviço secreto não demonstrou interesse em monitorar o céu, em observar possíveis ameaças para Donald Trump. Sabe, eu, claro, conheci esses detalhes, mas quando eles são reunidos, eles dão arrepios, um suor frio assim. Thomas Crooks, legendas. Thomas Crooks naquele dia se deparou com as forças de segurança. Thomas Crooks tentou entrar no comício com um telêmetro. Thomas Crooks lançou seu drone sobre o comício justamente quando o sistema antidrones falhou. Você sabe, isso que Thomas Crooks estava fazendo seu próprio reconhecimento com o drone para tentar matar Donald Trump. E como ele conseguiu fazer isso, até mesmo os idiotas mais incompetentes do governo federal não sabem que é preciso ter tecnologia antidrones quando o presidente, ou suposto presidente, fará um discurso. Lembre-se, nessa época, Donald Trump ainda estava no auge. Quero dizer, não é como se Donald Trump estivesse atrás. As pessoas presumiam que o presidente Trump venceria. Nessa época, quando estava sendo preparado o atentado, ou seja, Thomas Crooks levantou seu drone exatamente naquele momento quando
O programa antidrones foi desligado. Ou seja, disseram para ele, pronto, pode lançar, e desligaram o programa. E isso significa que Thomas Crooks vai pegar sua espingarda. Isso, claro. Thomas Crooks, que não foi autorizado a passar pela segurança depois que encontraram um telêmetro e um drone com ele. Quando ele tentou entrar no comício, foi identificado pela polícia local. E mesmo assim conseguiu entrar. Aqui está uma foto logo antes disso. Conseguiu subir no telhado e então, surpreendentemente, quando estava no telhado, havia uma posição de atirador ali que facilmente poderia ter eliminado Thomas Crooks. Ambos esses atiradores foram retirados. Por que diabos isso aconteceu? Ambos... Os atiradores que estavam voltados para aquele telhado foram retirados. Repito, porque isso é impossível de entender. Ambos os atiradores que estavam observando aquele pedaço de espaço desse lado, porque, digamos, os atiradores ficam à esquerda e à direita, e por aí vai. Eles foram chamados de volta. Acho que eles eram da equipe local, não da que veio de Washington. Versão oficial. Ficaram do lado de fora do prédio, mas quem controlava o acesso pelos cartões de chave? Como assim? O grupo local de atiradores não estava fazendo vigilância, mesmo que não estivessem na torre de água. Por que eles não viram o Tom? Eles estavam sentados bem na janela. Eu sei que temos essas imagens em algum lugar. Eles estavam lá bem na gravação do Eli Crane. Eles estavam sentados bem na janela. Eles podiam ver como Thomas Crooks simplesmente os eliminava. As pessoas estavam no chão, as pessoas estavam embaixo, olhando para Thomas Crooks, filmando ele e dizendo que havia um atirador no telhado. Tudo isso era tão óbvio, toda essa operação era tão evidente, tantas coincidências e milagres precisariam acontecer para que Thomas Crooks conseguisse fazer esses disparos. Quando Crooks subiu no telhado, as pessoas lá embaixo o viram e começaram a gritar: "Ei, tem um atirador no telhado!" E os funcionários do aparato de segurança do presidente, que eram responsáveis por monitorar essa parte do espaço, inclusive esse telhado, tinham sido retirados e foram... Este é o vídeo onde havia um ninho de atirador de elite no telhado, de onde daria para ver bem. Aqui está, bem aqui, assim. Este é o vídeo onde a polícia local tinha uma posição de atirador de elite, de onde poderia ter eliminado Thomas Crooks. Me deem o vídeo do chão, eu quero o vídeo do chão. Essa é a minha gravação do Pruder, pessoal. Eu quero o vídeo do chão das pessoas filmando Thomas Crooks. Você pode vê-lo porque eu estava nesse telhado. Você pode vê-lo enquanto ele anda por esse corredor, aqui nessa parte do meio, bem na frente da linha do telhado. Essa zona de servidão. Você podia ver como ele meio que cai e como não é. E novamente, por não ser atlético, ele passa por isso de forma desajeitada. Filmaram isso do chão. Mostre a escalada quando acontecer e siga em frente. Você podia ver, aqui havia um sniper, esta é uma posição de atirador de elite. Ambos esses policiais locais poderiam absolutamente ter acabado com Thomas Crooks. Muito tempo para eliminar a ameaça. Escuta isso, escuta, aquele ali no telhado, olha, ali precisa pegar algo bonito. Trump diz, ouçam, eles nunca mostrarão isso para vocês. É Atlântico, ótima forma de seguir. Senhor, sim, alguém está no telhado, olha, Gary, ele está bem ali. Oh. Sim, está vendo ele? Bem ali, está vendo ele? Ele está deitado, está vendo ele? Sim, ele está deitado. Tudo bem? Não! Ó, Jesus Cristo, são outras pessoas. Filho, estou aqui e lutando com todas as minhas forças. Para conseguir um lugar no Senado pelo Texas e para ter certeza de que vamos retomar a Casa Branca. Porque se fizermos isso, vamos fazer a América ainda melhor e grandiosa. Centenas de pessoas estavam filmando Thomas Crooks. Olhem para ele, olhem para isso, olhem bem ali, olhem para ele, olhem para isso. O que eu estou dizendo é que, ao contrário, droga, eu não quero fazer isso, eu odeio fazer isso porque é tão recente. Cara, ao contrário de Charlie, onde a gente realmente tem tantas perguntas sobre isso, mas a gente realmente não tem nenhum vídeo do Strelok, de jeito nenhum. Temos surpreendentemente e assustadoramente poucas gravações do Strelok e das ações dele naquele dia. E eu rezo para que tudo isso seja apresentado no tribunal e que esteja fora de qualquer dúvida e seja comprovável. Eu rezo por isso.
Mas, na verdade, a gente não tem esses registros. Com o presidente Trump, simplesmente não há dúvidas sobre como Thomas Crooks acabou onde acabou. Ele foi autorizado a fazer isso. A conclusão está correta. Ele foi autorizado, ajudaram ele a chegar no telhado, levar a arma e atirar. Alguém o guiou, alguém abriu o caminho para ele. Suspeito que são as mesmas pessoas que antes organizavam atentados no exterior, mudanças de regime, assassinatos de opositores políticos indesejados e agora trouxeram essa experiência para a sua própria terra. Olhem para a quantidade de pessoas. Olhem para a quantidade de pessoas, dezenas, talvez centenas, que acabaram de ver o atirador, que estavam filmando o atirador. Olhem para essa mulher. É uma mulher com uma camiseta da Harley Davidson. Olhem para isso. Vejam como é óbvio. Bem, e... Agora vamos ao que encontrou Tucker Carlson. Este é um vídeo que o FBI tentou fazer de tudo para que vocês não vissem. Eles são da conta do Google Drive de Thomas Crooks, o homem que apareceu na feira do condado de Butler, Pensilvânia, em 13 de julho de 2024 e tentou matar o líder da corrida, Donald Trump. Vejam o que ocorreu com o nosso país. Provavelmente 20 milhões de pessoas... E vocês sabem, esse gráfico está um pouco desatualizado. Esse gráfico tem alguns meses. Se quiserem ver algo dito, vejam o que ocorreu. Deite-se. Naquele dia, Thomas Crooks quase destruiu este país. Mesmo assim, 1 ano e meio depois, ainda sabemos quase nada sobre ele ou por que fez isso. É impressionante. Nada, bem, quase nada. Legendas feitas por Dima Torzok, nada. É porque, por algum motivo, o FBI, até mesmo o FBI atual, não quer que a gente saiba. No início, a investigação do FBI afirmava que Thomas Crooks agiu sozinho e que ele era praticamente um fantasma virtual sem nenhuma presença online. A única afirmação substancial deles sobre as motivações de Crooks era que ele era de direita. Ficamos sabendo disso pelo vice-diretor do FBI, Paul Abate, que informou ao Congresso 1 mês após a tentativa de assassinato. Algo recentemente descoberto que quero compartilhar é uma conta em rede social que acredita-se estar ligada ao atirador, datada aproximadamente de 2019 a 2020. Dessa conta foram publicados mais de 700 comentários. Alguns desses comentários, se realmente pertencerem ao atirador, parecem refletir temas antissemitas e anti-imigração, promovendo violência política, e são descritos como de natureza extrema. A conta em rede social que retratava Abate eram os comentários de Crooks no YouTube. Quando o FBI fez essa declaração, tivemos que acreditar na palavra deles. Não tínhamos escolha, mas agora temos. Em setembro, recebemos centenas de comentários da conta de Thomas Crooks no YouTube. Desde então, fizemos grandes esforços para confirmar sua autenticidade. Agora, podemos dizer com confiança que eles são reais. Esses comentários foram realmente escritos por Thomas Crooks. Mas, embora os comentários de Crooks sejam interessantes e ofereçam um enorme entendimento sobre por que ele fez isso, essa não é a única história. Uma história ainda mais significativa envolve o governo, o Ministério da Justiça e o FBI, que ocultaram do público informações sobre Thomas Crooks. O objetivo deste relatório é revelar os detalhes das contas de Crooks nas redes sociais e responder a uma série de questões-chave. Por que o FBI esconde as opiniões de Crooks? Por que eles ignoram as intimações do Congresso para divulgação de informações? Por que fingem que não há nada a ser analisado aqui? E, acima de tudo, o que eles estão escondendo? Por que o FBI, já a partir de hoje, ou seja, sob a liderança de Kash Patel, aliado de Trump, está escondendo a verdade externa? Então, o fato de ele estar escondendo algo, por que ele está escondendo algo de nós? Afinal, atiraram no nosso presidente, o Kash também deveria estar interessado. Patel tem certeza de que ao revelar os segredos, surgiram os assassinos.
prepararam-se para preencher Comuna e Spartacona, frequentemente Nushing. WooCommerce. O teleorçamento não lamentou a morte naquele mesmo tribuna onde tentaram atirar em Trump. Os comentários digitais que recebemos foram publicados entre 2019 e 2020, quando Thomas Crooks tinha entre 15 e 17 anos. Eles mostram duas coisas. Primeiro, que Thomas Crooks não era um solitário reservado que nunca avisou ninguém sobre seus planos de violência. Muito pelo contrário. Anos antes de aparecer em Butler, Crooks deixou um rastro digital detalhado de ameaças violentas, incluindo apelos a assassinatos e violência política. Eles mostram uma pessoa que agia. Ele começou como um apoiador radical de Trump, cujas opiniões sobre o presidente mudaram completamente durante a pandemia de Covid. O FBI mentiu sobre esse fato e fingiu que Crooks era de direita. Às 23h35 de 19 de julho de 2019, em resposta a um vídeo da MSNBC, Crooks escreveu: Ilhan Amar e outros invasores deveriam ser mortos e seus corpos enviados de volta. A 1h17 da manhã do dia 20 de julho de 2019, Crooks comentou um vídeo da CNN. Ele afirmou que Donald Trump é patriotismo em pessoa. 7 horas depois, comentou um vídeo na MSNBC. Ele escreveu: Eu espero uma morte rápida e dolorosa para todos os imigrantes nojentos e congressistas mulheres que são contra Trump, que não merecem nada do que este país lhes deu. Naquela noite, em outro vídeo na MSNBC, ele escreveu: Todos os democratas que odeiam Trump merecem ter a cabeça decepada e exposta para mostrar o que acontece ao desafiar a América. Esses comentários continuaram por vários meses e ficaram cada vez mais violentos. No dia seguinte, Crooks respondeu a um vídeo do Columbia Broadcasting System Evening News sobre o Squad, dizendo: Isso vai soar racista, mas espero que Trump mate essas pessoas. Crooks abertamente pediu por uma ditadura e para, cito, colocar os hispânicos de volta em seu lugar. Ele alertou que, se os democratas vencerem em 2020, não durarão muito, pois, ao contrário deles, nós temos muitas armas. Em um dos comentários, Crooks observou que, cito, 50 milhões de americanos com AR-15 rapidamente lidariam com quaisquer bloqueios que o governo possa estabelecer para proteger a Casa Branca. Ele deixou várias referências à famosa frase de Mao Tse-tung: O único verdadeiro poder político vem do cano de uma arma. Em 30 de setembro de 2019, Crooks comentou sobre uma possível guerra civil. A maioria dos rebeldes não traz rifles e coletes à prova de balas como nós. E nós não iríamos para as ruas, nós iríamos para Washington. Nesse momento, um usuário chamado HyperPandas respondeu dizendo: As autoridades policiais vão agradecer a vocês por se reunirem e ficarem tão visíveis. Isso facilitará a sua prisão. Crooks disse: Os tiras não vão me prender se estiverem mortos, e acrescentou: Qualquer pessoa sem treino com um AR-15 é perigosa. Adam Lanza ou outros atiradores de escola treinaram? Não. Se você acessar essa página do YouTube hoje, ainda pode ver comentários contextuais idênticos e pessoas fazendo referência a Thomas Crooks, incluindo um usuário que escreveu o seguinte: Você está no YouTube ameaçando atirar em funcionários do governo. Espero que o FBI monitore as redes sociais atrás de pessoas perigosas. Essa troca ainda está em sites de arquivos. Mas será que o FBI não viu isso antes do tiroteio? Difícil acreditar. Crooks frequentemente dizia que Mueller e outros democratas envolvidos nessa caça às bruxas mereciam ser enforcados. E eu sempre achei que ser patriota é alinhar um monte de socialistas, judeus socialistas, como aqueles que vaiaram Trump, e explodir seus cérebros inúteis com um AR. Eu garanto que o Departamento Federal de Investigação notou essas declarações. Eles têm um programa para detectar essas coisas, eles poderiam tê-las interrompido. Há várias formas de interromper, ameaçar, prender, etc. Mas, ao que parece, eles decidiram usar essa pessoa psicologicamente desequilibrada para seus próprios fins. Ou seja, converter Cruz em ódio ao Trump. E ainda assim, no início de 2020, Cruz parecia ter mudado radicalmente. Em 23 de janeiro daquele ano, ele chamou Trump de estúpido e zombou do conceito de Estado profundo. Ele sugeriu que era uma palavra código usada pelos apoiadores de Trump para se referir, entre aspas, a qualquer um que não concordasse com a direita. De repente, ele parecia um comentarista da MSNBC.
Em fevereiro de 2020, ele chamou os apoiadores de Trump de zumbificados demais para notar o quanto são estúpidos. Quero dizer, literalmente, vocês às vezes soam como uma seita. No mesmo dia, ele chamou Trump e seus apoiadores de, entre aspas, racistas. Foi uma transformação impressionante. Em abril, durante o pico das quarentenas pela Covid-19, Cruz escreveu: "Às vezes a segurança pública é mais importante que direitos individuais. Você não isolaria um familiar para salvar os outros, então você não é patriota nem protege nada." Nessa época, a versão esquerdista e liberal de Thomas Cruz tornou-se bastante crítica à mídia conservadora. Ele afirmou: "Celebrar o Ano Novo Chinês na América não aumenta o risco de contrair coronavírus." Por mais estranho que pareça, os vírus não se espalham pelo orvalho, como Thomas Carlson provavelmente já disse. Em maio, enquanto estados revisavam sistemas eleitorais para votação pelo correio, Cruz chamou de ignorantes as preocupações republicanas sobre fraude. Uma reviravolta completa. Como, por quê, o que o influenciou, quem o influenciou. O FBI não o mencionou publicamente, embora certamente saiba da sua existência. Dias após o tiroteio, alguém tirou print da página de Teppas no YouTube, embora ele tivesse poucos inscritos. Quão rastreável ele é na internet, agora já dá para achar o nome de usuário dele em um site estrangeiro da Antifa. Esses sites ligam ele à Resistência do Norte, reconhecida como grupo terrorista pelo Departamento de Estado. Isso é tudo o que sabemos. No entanto, sabemos que o rastro online de Crooks desaparece repentinamente após seu encontro com essa figura misteriosa, Vili Teppas. Não importa quem seja ou tenha sido Vili Teppas, quais seriam seus motivos e para quem trabalharia. Crooks estava pronto para ser recrutado por alguém desde o início de 2019 até meados de 2020, enquanto mudava suas opiniões políticas. Crooks pesquisou Trump na internet mais de 700 vezes e também buscou informações sobre Jack Ruby, que matou Lee Harvey Oswald. Depois ele pesquisava coisas como reações químicas insanas, carros atropelando manifestantes, melhores lugares para tiroteios em massa. Tiroteio em massa em El Paso, guerra civil de Trump, reação ao tiroteio em Orlando, disparar AR-15 rapidamente. Bomba de fertilizante, como fazer napalm, como fazer coquetel molotov, tiroteio em massa no Canadá, explosão em Oklahoma e sniper no tiroteio de Dallas. Ele também pesquisou o Partido Nazista Americano, hino nacional alemão de 1933 a 1945, discursos de Hitler com legendas neonazistas e a citação "Por que os gays precisam ser eliminados?" Senhores, lembro vocês do sininho. Agora mesmo, cliquem. Se ainda não se inscreveram no canal, por favor, inscrevam-se. Mas agora, para que nosso canal ele tenha uma classificação mais alta e nosso vídeo se espalhe melhor, por favor, ative o sininho e deixe seu like. Aqui temos um jovem instável, problemático, possivelmente com distúrbios mentais e histórico de expressar violência publicamente. O FBI claramente sabia da existência dele, e então, bem no final dos anos de comentários públicos dele promovendo violência, acontece uma troca com uma figura misteriosa ligada a um grupo que, como sabemos, é monitorado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, QM. Na mesma época em que Thomas Crooks fazia essas buscas, ele também postava ameaças explícitas de violência contra figuras públicas no YouTube. O FBI fechava contratos com empresas de tecnologia de vigilância para usar ferramentas de coleta massiva de dados e monitorar redes sociais em busca de pessoas como Thomas Crooks. É difícil imaginar que Thomas Crooks, que fazia essas postagens abertamente e com seu próprio nome, não tenha sido identificado e cuidadosamente investigado pelas autoridades federais. É impossível imaginar isso. O que sabemos? Bem, nós sabemos que o FBI teve acesso a esses comentários no YouTube e, em vez de nos fornecer informações valiosas sobre eles, nos ajudar a entender por que Thomas Crooks agiu como agiu, eles usaram uma leitura seletiva desses comentários para mentir sobre o que Thomas Crooks realmente pensava. 15 dias após o ataque, em 30 de julho, uma fonte ligada à investigação falou à CNN. Citação: investigadores federais estão analisando uma conta no YouTube, possivelmente ligada a Crooks, na qual o usuário expressava apoio à violência política, além de temas antissemitas e anti-imigração. Isso provavelmente não tinha relação com Thomas Crooks, pois o FBI sabia que a conta era dele. Nunca houve dúvida sobre isso. No mesmo dia, o vice-diretor do FBI também fez a mesma declaração desonesta ao Congresso. Na semana passada, o diretor do FBI, Christopher Wray, questionou publicamente se Trump realmente foi ferido.
diz respeito ao ex-presidente Trump. Alguma dúvida se foi uma bala ou um estilhaço que, sabe, atingiu a orelha dele? Em fevereiro de 2025, o New York Post relatou que o FBI dificultou a investigação sobre o motivo de Thomas Matthew Crooks, que não deixou o manifesto, agir como agiu. Segundo o jornal, isso frustrou autoridades locais, antigos amigos, colegas de classe e professores de Crooks. O nível de mentiras e obstáculos é desconhecido. Chocante. Menos de um mês após o tiroteio, o congressista Clay Higgins, da Louisiana, ex-policial, foi até Butler para conduzir sua própria investigação sobre o ocorrido. Ao chegar, descobriu algo alarmante. O FBI autorizou a cremação do corpo de Crooks só 10 dias após 13 de julho. Isso não era de conhecimento público até a chegada de Higgins a Butler em 5 de agosto, quando o legista disse ao congressista, cito, ele nunca teria entregue o corpo de Crooks à família para cremação ou sepultamento sem uma permissão especial do FBI. O momento da cremação de Crooks é marcante. O corpo de Crooks foi cremado no mesmo dia em que começaram as investigações dos comitês de segurança interna e supervisão da Câmara sobre o tiroteio. A cremação do corpo impediu que investigadores fora do FBI confirmassem o relatório do legista e a autópsia. Não é possível fazer nova análise toxicológica, pois o corpo não existe. Segundo Higgins, e cito, essa ação do FBI só pode ser descrita como um obstáculo para qualquer investigação posterior. Outro detalhe notável é que fotos tiradas no dia seguinte ao tiroteio mostram um agente do FBI regando o local onde Crooks morreu. Altos funcionários da inteligência e fontes no Congresso nos disseram que isso é muito estranho e que normalmente o FBI contrata empresas terceirizadas para limpar a cena do crime. Mas neste caso, eles fizeram isso sozinhos, não deixando nem sangue, nem tecidos para análise por outros. Na foto, a camisa do agente indica que ele é da Unidade de Resposta a Perigos Técnicos, responsável por coletar provas forenses contaminadas por materiais perigosos. Após o tiroteio, o FBI enviou o telefone de Crooks para o laboratório da agência em Quantico, Virgínia. Os agentes o desbloquearam em menos de 40 minutos com tecnologia da israelense Cellebrite. Segundo o jornal, agentes do FBI que serviram sob o presidente Joe Biden tiveram acesso ao telefone, ao computador de Crooks e aos seus mensageiros criptografados na Bélgica, Nova Zelândia e Alemanha. Nenhuma das atividades online encontradas pelo FBI foi citada no relatório final do Congresso, divulgado em dezembro de 2024. Aliás, por que ainda não sabemos nada sobre aquele cara em Butler? O que está acontecendo? Essa era uma boa pergunta que muitos esperavam resposta da nova administração. Algumas semanas após voltar ao escritório, Donald Trump disse a Miranda Devine, do New York Post, na sexta-feira, pedi ao serviço secreto todas as informações sobre meus 2 possíveis assassinos. Você sofreu 2 tentativas de assassinato. Uma foi quando levou um tiro em Butler. Há muitos? Motivos de frustração pelo fato de ainda não sabermos nada sobre esse atirador em Butler e não sabemos nada sobre suas comunicações. Somos constantemente impedidos quando fazemos perguntas sobre isso. Você está frustrado? Teremos transparência? Vamos saber toda a história? Isso é interessante, pois temos pessoas excelentes. Acho a Pam e o Caixa incríveis. Eles fazem um ótimo trabalho e são reconhecidos por isso. Mas o seu presidente, não é? Pode descobrir? Eles acabam... Não, eu sei, confio nas minhas pessoas para me dizerem o que é isso. As pessoas dele insistem que não há nada lá, e eles parecem não estar interessados em saber mais. Por que não temos mais informações sobre as tentativas de assassinato do presidente Trump? Há 2 motivos, 2 abertos, processos judiciais em curso. Investimos nosso tempo para garantir a análise de todas as possíveis conexões internacionais com o terrorismo e opositores. E nós 2 estivemos em Quantico, nós 2 participamos de testes laboratoriais, nós 2 vimos a análise dos explosivos, nós 2 vimos as armas de fogo e as seguramos fisicamente. Estamos totalmente envolvidos nessas investigações. Ficaremos surpresos com o que você descobriu. Mas, sabe, Maria Cash não está brincando. Fomos pessoalmente informados em detalhes sobre cada aspecto, cada nuance desse caso. Um deles está atualmente no tribunal. Então, por respeito ao caso, provavelmente será mais apropriado se eu ficar em silêncio sobre isso. No entanto, não pretendo dizer às pessoas o que elas querem ouvir. Vou lhes dizer a verdade. Gostar disso ou não é decisão de vocês caso houvesse algo explosivo ali.
Na verdade, considerando o meu histórico como agente do serviço secreto e minha amizade pessoal como diretor com o presidente, me deu uma razão lógica e sensata para a qual não deveríamos ter feito isso. Se você pensar em uma, ela não existe. Em alguns casos, o que procura simplesmente não está lá. O que? Não há nada. Um homem sozinho subiu no telhado e atirou, e lançou o drone, e a segurança foi embora sozinha. E cometeram 100 erros, mas ele por milagre passou por acaso, subiu, atirou, lavaram o telhado, queimaram o corpo, e não há nada. Aqui está Eric, filho de Trump. O que vocês estão dizendo? Eu estou completamente insatisfeito. Estou completamente insatisfeito. Você tinha um homem com um rifle moderno com mira óptica, a uma distância de 130 jardas, que atirou no ex-comandante-chefe dos Estados Unidos e em um homem que, segundo todos os dados, naquele momento deveria se tornar o futuro comandante-chefe. E então, eles tentaram matar meu pai 8 semanas depois, você sabe, no campo de golfe dele, no condado de Palm Beach, o campo de golfe que eu administro todos os dias. Estou muito insatisfeito por termos só uma foto desse atirador em que parece ter 14 anos, não sabemos nada sobre ele. Certo, e eu também. Eu estou absolutamente insatisfeito com o resultado e acho que muitos nos Estados Unidos também estão insatisfeitos com o resultado. E acho que é melhor a gente entender isso melhor. Bem, você entende alguma coisa? O filho de Trump, Pawlucci, não consegue obter nada de Casha, o ex-diretor do FBI. Informação sobre quem organizou o atentado contra o pai dele, o presidente dos Estados Unidos da América. Mas primeiro eles precisavam responder a essas perguntas. Thomas Crooks era conhecido pelo FBI antes do tiroteio? Ele era conhecido pelas autoridades locais antes do tiroteio? E se não, por quê? Quem é Willie Tepes? E ele era conhecido pelas autoridades federais? Willie Tepes está ligado a alguma organização violenta ou a algum governo? E se sim, o FBI tinha pessoas infiltradas nessas organizações naquela época? Se Crooks não era conhecido pelas autoridades antes do tiroteio, como publicou tantos comentários extremistas com seu nome real? No período de 2019 a 2020, sem ser notado pelas autoridades ou agências de inteligência, na época em que monitoravam as redes sociais, esses comentários com ameaças de morte a funcionários do governo já foram denunciados no YouTube? Outros usuários já reclamaram deles. O YouTube sabia? Por que o FBI diz que vai divulgar isso? Citação após tribunal, sem existir tribunal? Por quê? Um agente do FBI da Unidade de Resposta a Ameaças Técnicas jogou água no local do crime no dia seguinte ao ataque? Parece muito estranho. O que ocorreu no telhado do prédio de pesquisa da American Glass nos 10 segundos após o último disparo de Crooks até sua morte pelo serviço secreto? O FBI tem imagens das câmeras mostrando Thomas Crooks atirando naquele dia? O FBI esteve presente na autópsia realizada pelo perito forense? Restaram amostras de sangue? Especialistas externos podem analisá-las? Quando o Congresso exigiu a autópsia, o FBI limitou o que o perito poderia informar ao Congresso? Quando o FBI autorizou a cremação do corpo de Crooks, eles preservaram amostras de tecidos, amostras de tecido cerebral, amostras da medula espinhal ou amostras de líquido cefalorraquidiano? Fontes policiais disseram que, em investigações desse tipo de crime, é comum preservar todas essas amostras. Se o FBI não fez isso, por quê e quem decidiu destruir uma possível evidência importante em um caso de tentativa de assassinato? Agentes do FBI foram ao mesmo estande de tiro que Thomas Crooks usou. Quem são esses agentes? E algum deles já teve contato com Thomas Crooks, com quem exatamente ele treinou e por que não podemos descobrir isso? Thomas Crooks usou drogas que poderiam aparecer no relatório toxicológico, mas por algum motivo não foram mencionadas? Quando exatamente o FBI encerrou a investigação online de Thomas Crooks? Por que o ex-vice-diretor do FBI, Paul Abate, disse no Congresso que Crooks era de direita, sendo que isso não é verdade? O FBI sabia dos comentários públicos de Crooks antes do tiroteio, que eram violentos e traziam ameaças de assassinato a autoridades do governo? Com quem Thomas Crooks falou antes do ataque? O que revela o telefone descartável dele? E, na verdade, por que ele tinha um telefone descartável e caixas de e-mail estrangeiras criptografadas? Qual funcionário do governo tenta ligar o Irã ao tiroteio? Por que o FBI inicialmente afirmou que Crooks não tinha rastro digital quando o FBI tinha muitas provas, centenas e centenas de comentários de sua atividade digital?
E quanto às outras dúzias de contas às quais o FBI claramente tinha acesso? Por quanto tempo Tomás Crooks planejou cometer o atentado? Se não há nada lá, se eles dizem que é só um lobo solitário que não deu nenhum sinal de que poderia fazer isso. O que impede o FBI de ao menos fornecer os fatos ao Congresso? Senhores, tudo isso é chocante. Quando Biden estava no poder, entendíamos por que estavam escondendo de nós. Mas aqui, isso eu ainda não entendo. Provavelmente há algum sentido nisso. Talvez você possa, alguém que seja, como dizem, inteligente, perspicaz, explicar para os outros? Nos comentários, o FBI, naturalmente, respondeu ao programa do Tucker. E, em uma série de declarações, disseram que está sendo conduzida uma investigação e, por isso, nada está sendo divulgado. Que investigação já faz 1 ano e meio. Isso quer dizer que o Trump... Talvez ele queira tornar isso público mais tarde, em algum momento específico, em algum ponto determinado da vida política do país? Porque acreditar que, na minha opinião, Bandi Kash Patel está escondendo algo do seu chefe... Bem, eu não consigo, sabe, de nós para lá e para cá, mas do chefe. Mas está escondendo isso, está escondendo com Epstein algo estranho. Isso exclui imediatamente que eles sejam traidores. Sim, pressão sobre eles. O que foi o quê? Mas então Trump foi chamado e questionado. Por quê? Por que não publicam nada? Por que não estou sabendo? E assim que ele começar a suspeitar que alguém está fazendo algo errado, a pessoa se despede do seu cargo. Para Trump é simples. Você está demitido. Sim, você. Adeus. Tudo bem. Claro, por assim dizer, o mundo está cheio de surpresas. E provavelmente há algum pensamento por trás disso. Para quê? Por quê? Sim, se as estrelas se acendem, significa que alguém precisa disso. Certo, havia esse poema. Tudo bem. Até logo, senhoras e senhores. Até a próxima. Sim. Amanhã, então, é domingo às 10 da manhã em Los Angeles. Eu tenho uma transmissão ao vivo. Fico meia hora contando várias das minhas histórias filosóficas sobre como viver e depois perguntas, respostas e reflexões. Vamos refletir juntos. Convido todos vocês. Às 10 da manhã em Los Angeles, isso é 10 mais 3, ou seja, 13 horas em Nova York e meio-dia em Chicago. Então, 20 horas em Israel e eu acho que 20 horas em Kiev também. Sim, então agora se virem aí. É isso. Até amanhã, até logo.